Boa noite, galera. Tudo bem? Adilson aqui. Hoje a gente vai falar sobre testes automatizados. O que são, quais tipos de testes que tem, qual é o valor que a gente ganha num software em utilizar testes automatizados, o que é o TDD, que é o desenvolvimento movido por testes, e vamos também fazer uma prática aqui de criar um teste automatizado do zero e validar alguns aspectos importantes dele. Então vamos lá. Iniciando aqui com o que são testes automatizados. Teste automatizado é um software, um conjunto de softwares que testa o código de produção antes que ele seja liberado para o cliente final ali do produto. Então ele permite que a gente valide o nosso código antes de liberar, até mesmo para passar o controle de qualidade interno. Isso ajuda a melhorar aí a qualidade do código que é escrito pela parte do dev. Benefícios. O principal benefício do teste automatizado é testar o código com maior frequência. Também ganhamos bastante tempo aí, né? Executamos o teste num tempo reduzido. A gente encontra bugs antes de liberar o código. Aumenta a confiança do nosso código escrito na hora de efetuar o deploy. E um ponto também bem relevante é que a gente pode refatorar esse código com a certeza que não quebrou nenhum comportamento pré-existente. Isso é um ponto bem relevante aí para se implementar os testes de unidades. Quais são os tipos de testes automatizados, né? Temos vários. Temos unidade, integração, end-to-end. Existem outros tipos, mas para o nosso lado aqui de dev, esses três vão ser os mais comuns. O de unidade é o teste que testa a menor unidade possível do código, né? É aquele método realmente que faz um cálculo que é testado. O de integração testa banco de dados, integração com software de terceiro, e end-to-end testa realmente rodando a aplicação e fazendo todo o processo que se deseja testar na mão. Temos aqui nossa pirâmide de testes, onde a gente consegue ter uma representação visual da quantidade de testes que cada tipo deveria ter. Ou seja, o de unidade aqui embaixo deveria ter o maior número de testes, o de serviço, que é a integração, deveria ter um número intermediário de testes automatizados, e o de UI deveria ter menos possível, porque o de UI ele é muito frágil a mudança, então ele deveria ser menos testado se comparado aos demais. Ferramentas. A gente tem várias ferramentas no mercado, né? O NUnit está bem popular, juntamente com o XUnit. Eu trabalho mais com o NUnit, mas o XUnit é bem parecido. O Mock é um framework que permite que a gente crie instâncias de interfaces na hora ali para a gente conseguir testar código que tem independências que a gente não consegue criar instâncias fáceis. Isso é muito utilizado principalmente em API para testar a camada ali dos serviços ou dos nossos negócios. Também tem o Selenium, que é um framework de teste baseado em UI, né? Então, nesse framework é gravado os comandos ali do usuário na tela e o framework executa esses comandos como se estivesse executando a aplicação, ganhando aí uma maneira de automatizar o teste de UI. Existem algumas outras ferramentas, mas o Selenium é uma das mais populares hoje em dia. E o que é o nosso tal do nosso TDD? TDD é uma técnica de desenvolvimento que diz que a gente deve escrever um teste que falha para depois a gente realmente iniciar a escrita do teste, do método, e a gente vai aumentando esse método, refatorando ele e o teste até que os testes passem. E aí a gente tem como vantagem que a gente escreve um código mais testável, mais limpo e com baixo acoplamento também. Vamos fazer isso aqui na prática daqui a pouquinho. E agora vamos entrar nessa etapa de prática. O que são as técnicas básicas ali do teste de unidade? Características de bons testes, né? É a questão de o teste rodar rápido, não ter dependência, não deve ter lógica no teste, não pode ter if, não pode ter for, não pode ter while, nada disso. Que isso dificulta bastante com a situação onde o teste para de passar, mas a gente vai ver a causa e no teste tem if, no teste tem else, tem for each dentro do teste, a gente não sabe se o teste quebrou ou se o método que ele estava testando quebrou, então não devemos pôr lógica nos nossos testes. O que a gente deve testar ou não? A gente deve procurar testar ferramentas da linguagem e frameworks de terceiro,
Também não é possível testar métodos. E os métodos void, eles são até testáveis, mas a gente tem que testar se o estado do objeto que eles alteram está dentro do esperado ou simplesmente se eles não deram um erro. Então o método void é meio difícil de ser testado. Convenção de nomes, setup e teardown. Vamos falar desses caras aqui também. Convenção de nome é a gente deixar um nome descritivo no teste, é bem tranquilo assim, de se entender e aplicar. O setup de teardown é muito utilizado em teste de integração para se preparar, por exemplo, um banco de dados para ter dados válidos para se validar se um relatório não quebrou. Testes parametrizados e testes de interface e testando interface são 2 pontos mais avançados ali, onde o teste parametrizado a gente consegue passar vários parâmetros para um teste só, para testar vários casos de testes. A dificuldade deles é porque a gente não consegue dar nome para esses parâmetros, então fica bem mais difícil se enxergar a intenção dos testes. Isso aqui é bastante usado para teste mais simples, mas por exemplo, um método que recebe uma lista com parâmetros não dá para utilizar um teste parametrizado. A gente precisa criar uma instância dessa lista. E o testando interface é a gente testar interface que tem dependências com outras interfaces. Aí nesse caso a gente utiliza o mock, e esses 2 pontos aí eu vou comentar na parte 2 desse vídeo. Então vamos para a prática aqui. Eu deixei preparado um projeto de teste para a gente ganhar um tempinho, onde eu criei uma camada de business, onde a gente tem os nossos negócios da nossa aplicação, uma camada de DTO e um projeto de teste de unidade. Para se criar um projeto de teste de unidade, a gente vem no Solution Explorer, add New Project, e pesquisa aqui por NUnit. Aí a gente consegue ver que ele retorna esse NUnit Text Project, que é o tipo de projeto que eu criei aqui. Então vamos voltar aqui no nosso DTO. O nosso DTO é um exemplo de um cliente. Então temos o nome, temos a idade e data de nascimento. E a gente vai criar um método para calcular essa idade. Então vamos lá. Para criar um método que calcula a idade, a primeira coisa que a gente tem que fazer, seguindo o DDD, é criar um teste para ele. Então a gente vai adicionar aqui um novo item com o nome de cliente business test. Vamos torná-la public e em seguida vamos lá no nosso cliente business e vamos criar o método que vai ser testado. Então a gente vai criar um método para calcular a idade. Então, para calcular a idade, a gente precisa da data de nascimento do cliente e da data atual. Vamos passar o cliente DTO aqui como parâmetro. Isso aqui a gente vai utilizar na nossa segunda etapa, onde a gente vai refatorar esse código. Então, a gente passa o cliente DTO e aí a gente vem e escreve simplesmente esse método parado daí, return 0. E agora a gente vai escrever um teste que falha para o calcular a idade. Então, vamos utilizar aqui a decoração de teste, importar a referência do NUnit Framework e criar um método. Então todo método de teste ele tem que ser público e void. Então public void call idade. E aí entra aquela etapa da convenção de nome, né? Então o primeiro nome, a primeira parte do nome do método é o nome do método que a gente está testando, dividido por um underline, que agora é a condição. Que condição a gente está testando? Com dados válidos. E qual é o retorno esperado? Retorna idade. Essa é uma convenção de nome que é difundida na criação de testes. Existem várias formas de nomear isso, mas a ideia é que a gente dê um nome indicativo que represente um caso de teste, que durante uma possível falha vai ficar bem fácil de quem está dando manutenção no código saber qual é a intenção dele, tem que ter que buscar uma documentação auxiliar. Feito isso, a parte de nome, a gente vem nas etapas do teste. Então a gente tem 3 etapas, que é o arrange, que é a preparação dos dados. A gente tem o act, que é a execução do que a gente vai testar de fato. E depois temos o nosso assert, que é a validação se o resultado esperado está dentro do que está sendo testado. Então qual que é o arrange? O arrange é a preparação, né? Então a gente vai criar uma instância do cliente DTO com o nome de cliente DTO mesmo, e ele vai ter alguns parâmetros, onde o nome vai ser igual ao nome 1 e a data de nascimento vai ser igual
uma nova data, recebendo como parâmetro 20, ou seja, 1º de janeiro de 2010. Depois, a gente vai criar uma variável com o nosso resultado esperado. Então, de 2010 para a data de hoje, que é 2023, seria 13, né? Então, result, resultado esperado, é igual. Para a gente chamar o método que calcula a idade, a gente vai precisar de uma instância do cliente business, com o nome de cliente business, é igual a new cliente business. E aí a gente chama essa instância aqui. Então, cliente business, calcular a idade, passando como parâmetro aquele cliente DTO. Então, essa é a nossa preparação. Aqui, na verdade, não é expect result, aqui é somente result. E aqui na linha de cima, esse cara aqui ao invés de ser expected result, aí sim a gente vai ter nosso expected result aqui. Result é igual a 13, que seria a data de hoje. E aí, nosso acerte final, onde a gente valida se o calcular a idade realmente está calculando certo. Então, assert, nosso result, que é o nosso resultado, é igual ao expected. Aí eu tenho que adicionar aqui, ó, isso, e passar como parâmetro o expected result, que se calcula é como se fosse um método. Beleza, basicamente é isso. Vamos fazer uma build, colocar um breakpoint aqui para a gente visualizar o que está acontecendo de maneira em tempo real. E vamos fazer um debug. Então vamos avançar no debug para a gente ver o que está acontecendo. Primeiramente a gente cria nosso cliente business e a gente cria nosso cliente DTO. Nosso cliente DTO está sem idade aqui por enquanto. Depois a gente tem nosso expected result, que é igual a 13, e aí vai entrar no calcular idade. Dentro do calcular idade a gente não implementou nada nele ainda. E esse é o padrão do TDD mesmo, a gente realmente não implementa nada para depois fazer uma validação depois implementar o método, né? A gente criou um teste, agora vamos fazer esse teste passar. Então qual que é o nosso teste? Quando a gente tiver dado válido, vai retornar a idade. E aí, nosso result aqui vai ser 0. E aí a gente vai verificar se nosso result que está 0 é igual ao nosso expected result que está 13. Isso não vai dar resultado válido, ele vai dar lá NUnit framework, exceção de validação, assertion, exception. Esperado 13, mas foi 0. E aí o teste vai falhar. Então a gente vem aqui e realmente deu o xizinho aqui informando a gente que falhou. E aqui embaixo mostra o motivo, a mensagem. Esperado 13, mas era 0. Agora a gente vai fazer esse teste, parar de dar erro e passar. Então, como a gente calcula uma idade? A gente pega a data atual. Então, ao invés de retornar 0, a gente vai retornar datetime.now.year, data de nascimento, .ando. Então, a gente vai retornar essa diferença desses dois, que deve dar a idade que a gente está esperando no teste. No caso, 13. Vamos debugar de novo para a gente ver se está tudo certo. Se vai parar de dar erro. Então, fizemos uma nova build. Vamos executar. Então, vamos passar aqui novamente. Vai instanciar os dados e agora vai entrar no calcular idade. Então, calcular idade vai retornar o ano de hoje, 2023, menos 2010. Que vai dar o 13. Deu aquela mensagem ali perguntando se eu queria ficar avançando com o F11, mas não tem problema. Põe que não é para avisar mais e tranquilo. Então, o nosso resultado foi 13 e o expected result 13. Agora ele deveria passar. E agora ficou verde. Mas, e se a gente pegar e tentar fazer uma validação quando tiver dado inválido? Quer dizer que a gente vai adicionar uma funcionalidade ao nosso método. Eu vou duplicar esse teste aqui e testar o dado inválido. Então, com dados inválidos, tem que retornar o quê? Não pode dar uma exceção na tela para o usuário. Então, vamos colocar que vai retornar 0. Retorna 0. E o que é o dado inválido? É a gente pegar aqui e passar nulo. Um cliente inválido. E o nosso resultado esperado passa a ser 0. A gente não vai precisar desse cliente DTO mais. E vamos ver o que vai acontecer se esse cara for testado. Da build já, Ctrl Shift B, e agora ele adicionou com o nome aqui. Então entra a importância da convenção de nome, né? Você sabe que quando a calcularidade tiver dado inválido, deve retornar 0. Vamos rodar ele para ver se a gente vai
Vamos pôr um breakpoint aqui para a gente acompanhar de perto o que está acontecendo. E vamos rodar ele para ver se a gente vai quebrar o teste. Então, entrei no debug, a gente cria uma instância da cliente business. Nosso estado esperado é 0 e a gente vê nosso cálculo total. O cliente DTO tá nulo aqui. E aqui vai dar uma exceção porque a data de nascimento do cliente, o cliente DTO está nulo. Então a data de nascimento nulo não vai ser acessado e vai dar um reference exception. Object reference not set in instance of an object. E vamos seguir para a gente finalizar o teste. Então a gente volta aqui e vê que esse teste não passou, e aqui o motivo: system.null reference object, ou seja, a gente vai ter que melhorar esse código para ele parar de dar erro. Então vamos colocar uma validação aqui, if client DTO equals null 0. E agora, interessante, refatoramos o código, ou seja, essa refatoração nossa foi muito simples, mas será que ela quebrou o caso de teste onde o cliente tinha dado válido? Vamos executar para a gente ver. Então eu refatorei, vou até tirar o breakpoint aqui para dar uma agilizada. E vamos rodar os testes de novo. Ah lá, dessa vez já passou. Passou com dado válido e com dado inválido. Passou os dois, ou seja, a nossa refatoração não quebrou o código. Mas e se a gente pegasse e viesse um outro dev muito desavisado aqui e fizesse isso aqui? Ah, é a idade? Não, a idade é o operador de modular, é o operador de dividido que calcula a idade. Ver o que vai acontecer se alguém alterar o código de maneira equivocada. Realmente fez uma mudança lá que não é válida. Eu parei aqui sem querer. Bom, na verdade, essa mudança aqui foi válida. Vamos trocar para mais. Tá faltando um caso de teste aqui no nosso código. Vamos rodar aqui, mas tem que dar errado. Então, quer dizer que dados válidos quebrou. Só que a gente achou um caso de teste que dá um falso positivo ali. Ele passou com o divisor modular, não poderia. Então tem até um caso de teste a mais ali que faltou cobrir. A gente teria que testar mais cenários. Mas esse foi um caso ali que realmente seria uma mudança que não alterou os testes, mas faltou uma cobertura de teste. Então, apesar de a gente utilizar o teste de unidade, ele não garante 100% de segurança que vai bloquear tudo, mas a maioria ele vai pegar. E agora, vamos voltar lá no nosso slide e ver aqui. Então, a gente falou que testar o que não testar, convenção de nome, setup teardown. O que é setup teardown? Setup teardown é preparar o ambiente antes do teste. Então, olha só como que a gente tem uma duplicidade aqui, ó. A gente cria cliente business aqui e cria cliente business aqui embaixo, ou seja, eu dupliquei. Então vamos fazer com que a gente tenha isso de uma maneira mais organizada. Cliente business, com o nome de cliente business mesmo. Então criamos aqui um cliente business separadinho. Mas imagine que além do cliente business, a gente tem que preparar vários objetos, criar várias instâncias de objeto, popular um banco de dados e tudo mais, envolvendo uma preparação longa que a gente não quer ficar repetindo nesse código. Então o que a gente deve fazer para uma questão de ficar um código mais organizado? A gente cria um método com o nome de setup e vem aqui void setup, e dentro desse setup a gente faz a criação desses objetos. Então vou pegar esse cliente business nosso aqui e vou instanciar lá dentro só para a gente ter uma ideia de como ficaria. Então deixo o cliente business nulo aqui e vem aqui cliente business é igual a new cliente business. A partir desse momento, esse cliente business aqui já não vai precisar ser utilizado. E vamos rodar um debug para a gente entender o que acontece quando a gente utiliza o setup. Vamos debugar o nosso código aqui para a gente ver o que vai acontecer quando a gente tem o setup. Debugar os dois para a gente ter uma visibilidade melhor. Então a gente debuga o primeiro e vê, ó, ele chamou o setup uma vez, fez a primeira execução. Depois que ele faz a primeira execução, para garantir que o estado da variável aqui é o nosso cliente business, mas se fosse uma variável que tivesse um estado que precisasse ser resetado a cada teste e ela é compartilhada entre os dois testes, o setup criaria uma nova instância dela e atribuiria o valor, garantindo assim que nossos testes tivessem o estado
o estado sempre igual na execução deles. Isso é muito importante nessa questão de setup, principalmente na hora de preparar banco de dados. Então, observe como ele vai passar de novo aqui e vai entrar no outro método, ou seja, o setup e o teardown são criados e são executados a cada teste que você cria. Com isso, você pode garantir que as suas variáveis que você usa aqui dentro, mesmo que forem globais, estejam com o seu estado inicial garantido. Isso é bem útil, principalmente para testes mais complexos. Esse aqui nosso é facinho. Beleza. Então a gente cobriu todos esses pontos. Agora tem um negócio muito legal. Os nossos dados, esse método nosso aqui está muito estranho. Ó, calcular ele recebe um cliente DTO, ou seja, se eu quero saber se a idade de uma empresa, por exemplo, é X, eu não consigo utilizar esse método porque ele não é reaproveitável. Então, ou seja, os testes dele são. Os testes não, a reutilização dele é muito limitada a um objeto cliente DTO. Então, na nossa segunda etapa desse vídeo, a gente vai refatorar esse método aqui e utilizar os testes de unidade para garantir que essa refatoração nossa não quebre o código, fazendo assim que a gente tenha um código mais reutilizável e validando o TDD na prática, utilizando uma refatoração um pouco próximo da realidade. Beleza? Por hoje é isso. Muito obrigado por ter acompanhado. Também no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre injeção de dependência com o mock e como que isso agrega valor nos testes de aplicações, geralmente do tipo API. Então, a gente se vê aí no próximo vídeo sobre o tema. Valeu, galera. Até mais.